Olá, oi André. Ai, tá meio mole isso aqui, a gambiarra, sabe? Aí eu vou apertar o botão para acenar, balança tudo. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Muito bem, obrigada, Instagram. Quanto isso, enquanto esperamos as pessoas chegarem, queria dizer que essa música que vocês estão ouvindo é do Dica. O Dica vai trazer o show Memória África, essa é uma das músicas do show. Vai ser no sábado, dia 17. Boa tarde. E essas semanas, desde segunda, a gente está fazendo o que a gente chama de live esquenta, com os convidados que estão apresentando os seus trabalhos artísticos, né? Porque eu não sei se vocês estão sabendo, o Palavras Mágicas, uma parte são 4 conversas ao redor de palavras específicas e 4 apresentações artísticas. Aí essa semana, para fazer um esquenta e para aproveitar e conversar um pouco com os artistas que estão apresentando os trabalhos artísticos que a gente não conseguiu conversar, a gente está fazendo esse esquenta. Então, segunda eu conversei com o Magno Rodrigues Faria, que junto comigo fez a curadoria. A gente, na terça, o Magno conversou com o Dica, que é esse que vocês estão escutando. Ontem eu conversei com a Priscila Harder, que vai apresentar o espetáculo no domingo. Oi, Kika! E hoje vou conversar com ela, maravilhosa, Areta Sadik, que acabou de entrar aqui. Areta é ótimo porque já deu tempo de eu fazer a sala. Já apresentei aqui os 5 pessoas. Eu tô emocionada. Vou abaixar aqui o Dica um pouquinho. Olá! Maravilhosa. É uma elegância que, gente, se eu pudesse ter um pouquinho dessa elegância, meu sonho na vida. Tá bom? Tem! Todas temos, eu tô ótima. Apesar do Brasil, eu estou ótima. Só ajustar a câmera um pouquinho. Mas estou ótima. E você, meu amor? Tô bem, a mais feliz agora de te conhecer. Pode falar que a gente conheceu a pessoa quando é só por vídeo? Acho que pode, né? Pode. Já tá liberado. Então, feliz demais de te conhecer, porque a gente só se falou por mensagem, por e-mail, por WhatsApp. E agora te Sim. conhecendo, como é que fala? Não é pessoalmente, te conhecendo onlinemente. Onlinemente, remotamente. Remotamente. Areta, eu tava contando aqui pro O meu pessoal amor. que eu tô assim, com o coração palpitando, porque o seu trabalho, eu não sei nem contar, assim. Olha, já começamos as rasgações de seda. Foda-se. Foda-se! Foda-se, porque, gente... Quem manda são elas. Elas que Pois mandam é, aqui. foda-se. Já podemos tocar? Você quer falar alguma coisa? Porque aí já entra na conversa. Você vê a minha empolgação. Amor, pode vir, vamos indo, já estamos aqui, já está acontecendo, gente. Você tá em São Paulo, Areta? Eu estou em São Paulo, estou radicada aqui. Você é do Rio? Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Caxias e moro aqui em São Paulo há 6 anos. 6 anos. Volta mais não, por enquanto? Gostou? Ai, agora não. Gostei. Você tá em São Paulo também? Eu tô no interior. Eu tô no interior de São Paulo, em São Carlos. Tá. São Carlos. Tá. Moro Ótimo. aqui faz um... eu tô fugindo da cidade grande. Meu sonho é ir pra roça. Vamos... Um dia eu chego lá. Vai chegar com certeza. Eu tinha uma hora que dá uma cansada, né? Precisa sair um pouco. Não. E aí eu tenho 3 crianças, né? Quer dizer, uma já tá grande, mas tenho 2 pequenas, 3 meninas. Viver de outro jeito. Ixi, que conversa de comadre. Mas, deixa eu te falar o que eu tava falando, que é muito bonito. Diga, meu amor. Eu não te ouvi contar a história pessoalmente, né? Te vi pelos teus vídeos no Instagram. Quem não segue a Areta, inclusive, por favor. Venha. Mas te ver contar a história, mesmo no vídeo,
ao mesmo tempo, a tua voz me soa como a voz dos tempos, assim, é como se eu ouvisse muitas vozes na sua voz. Isso é muito poderoso, é muito incrível. E a segunda coisa é que você tem muito tesão, né? Você se diverte horrores. Tenho. Dá pra ver que tá gostoso. Dá pra ver que você tá gostando. Aí a minha pergunta, antes da gente chegar lá no trabalho, sei lá, em outras questões, é o que o teu trabalho com as histórias te trouxe de presente para tua vida cotidiana, para tua vida? Tá, ai, adorei a gente começar assim. Realmente tem tesão mesmo. Aqui trabalhamos com tesão, gente. Ai, que bom! Não é? Foi o tesão que nos trouxe até aqui, o tesão dos tempos, o tesão da Shelta, o tesão da energia, né? Que fez a gente brotar nessa atmosfera. Então, nesses 8 anos, eu acho, eu nunca parei para contar, mas deve ter uns 8 anos que eu conto histórias, assim, na prática. O que eu aprendi muito foi sobre me divertir. Porque eu fui formada em teatro lá no Rio de Janeiro e depois disso fui fazendo outras coisas. E o que eu sempre digo é que, assim, o teatro é maravilhoso, mas ele também muitas vezes requer muitas camadas, assim, né? Maquiagem, luz, figurino, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a pesquisar histórias lá no Rio, com um contador maravilhoso, que é o Augusto, me ensinou muito, o que ele gostava de fazer, e eu me identifiquei muito, era com o ato de contar. Sentar e contar a história. Uhum. Óbvio que, nesse caminho, eu fui vendo, experimentando também várias outras formas de contar. De ter a luz, de ter o figurino, de ter... né, alguns outros paramentos para também fazer a magia acontecer. Porém, essa coisa, né, essa possibilidade de sentar e contar uma história e me divertir, e só com o ato de contar, porque aí, se eu não tenho, nem em alguns casos que aconteceu, eu não uso tanto dos paramentos, eu preciso me valer de fato da minha presença. Quem vai estar ali vai estar pelo meu próprio encantamento, pela minha diversão, antes de tudo. Um lado infantil, um lado assim, heresinha, um lado criança mesmo, que eu sou bem durona, né? Eu sou bem durona. E aí, nesses momentos, quando eu tô contando uma história, o tesão vem daí, de poder lembrar, trazer memórias da minha infância, que eu não acesso normalmente, mas quando eu conto histórias, eu acesso essas memórias. Então, acho que esse foi o mais, que eu posso dizer agora, o mais significativo, assim, que o ato de contar histórias me trouxe. Essa delícia de poder ser besta, sabe? Poder rir da minha própria cara, de uma coisa que eu falei enquanto eu estava contando a história, quando eu esqueço. Esqueço a história. Eu falei, gente, esqueci, tá? Agora eu vou voltar. Vocês continuem aí, eu vou continuar contando aqui, vem comigo. Poder fazer isso, sabe? Não ficar preocupado, ai meu Deus, esqueci o texto. Ai, fudeu. Meu Deus. Agora... Cara, que coisa linda isso, porque eu me identifico muito com isso que você tá falando, Areta, muito. Que bom. Você falou isso, né? Você senta e conta, e aí é só se valer da própria voz, da própria presença. E vai. E aí eu fiquei pensando, né? São palavras mágicas mesmo, né? Dos contadores de histórias. São, com certeza, com certeza. A gente vai entender a partir da perspectiva africana, ancestral, que a palavra ela tem um poder grandiosíssimo, assim. Tanto que, né, na roça, nos terreiros, no trabalho de energias, tudo é cantado, tudo tem uma palavra para despertar aquela força intrínseca de algum elemento, de uma folha, do ar, do fogo, né? Então a palavra, eu acho que uma das coisas que
também venho reaprendendo nesse processo de contar histórias e recontá-las, na verdade, é o significado das palavras, assim, né? Lembro várias vezes, enquanto eu estava no processo de estruturar uma história, entender como é que eu ia contá-la, dizer assim, não, essa palavra não. Essa palavra vai levar a história para um outro lugar, vai fechar a história, em vez de abrir as possibilidades. Então, realmente são palavras mágicas, né? Essas palavrinhas mágicas, palavras... Que maravilhoso! Nossa, muito maravilhoso isso. Eu nunca tinha... Agora você contando, eu tenho um pouco isso também. Que engraçado, de olhar e falar, bom, essa palavra não. Às vezes nem saber por que direito essa palavra não. E acho que palavra também é uma coisa, como história, é igual gente, né? Primeiro igual que tá gente. vivo, e você vai com a cara ou não vai com a cara? Tem palavra que a gente não vai com a cara, não é? Sim, sim. E nesse processo de que eu vou... E foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá no Rio de Janeiro, né? Que eu trabalhava no CCBB e como contadora de histórias. Isso por 2 anos e meio. E aí a gente lia muitos livros, muitos contos, muitas lendas, muita coisa. E aí um dos pontos que a gente discutia muito, e que para mim até hoje é o que eu trago, eu preciso me apaixonar por essa história, eu preciso me divertir, eu preciso ler e falar assim, eu quero esse, não quero aquela. Nada contra aquela história, mas é porque ela me apaixonei. Cheirinho dessa história, eu sei, sabe? Tem alguma coisa pra mim ali? Tem alguma coisa pra mim ali, pra eu me divertir, pra eu me libertar, pra eu rolar no chão, pra eu rir da minha própria cara. Que a gente vai criando meio essas coisas assim, ai não, tem que ser muito séria, não sei o quê, não pode, né? E como eu falei, quando eu tô contando histórias, gente, eu vou rir, eu vou estar aqui pra gente se divertir juntos, mas eu vou me divertir primeiro. Sim. Nesse momento, eu vou me divertir primeiro, sabe? Como artista, como criadora, né? Eu quero também ter a minha parte neste latifúndio. Que lindo! Areta, deixa eu só pedir licença para você, para Diga. contar para o pessoal que chegou depois. Por favor, meu amor. Que Areta apresenta as histórias, conta histórias pra gente no ciclo, na segunda-feira, no último dia. Nada é por acaso. A gente escolheu a segunda-feira como último dia e para a Areta contar. Então, é na segunda-feira, no canal da Sementeira lá no YouTube. Então, quem não tá por lá, passa por lá. Ativa lá lembrete, sei lá, as coisas que tem lá. E vocês vão poder ouvir esta deusa contando itãs. Areta, e se tiverem pergunta para ela, mandem aí, tá? Podem mandar perguntas para Areta. A gente está aqui tricotando, né? A gente está aqui tricotando, gente. Até esqueci que eu ia perguntar, gente. Desculpa. Nada, desculpa, sem culpas, isso é uma coisa. Sem culpa. Sem culpa. Minha filha tem uma filha de 4 anos, ela fala, foi mal. Porque ela ficava pedindo desculpa e eu falava pra ela, não precisa pedir desculpa, não tem culpa. E agora ela fala, foi mal, então eu tô tentando aprender com ela. Então, foi mal. E assim é que foi. É isso. Ó, me diz uma coisa, eu vi uma vez no seu Instagram, faz um tempinho já, então não vou lembrar qual era a história, mas eu lembro de você dizendo que você dava uma... Qual seria a palavra? Atualizada? Sim, acho que... Nos contos, nas histórias? Sim. E eu queria saber um pouco desse processo, dessa necessidade de atualizar, porque mesmo a tradição é viva, né? Já sabemos disso. Mas conta pra gente um pouquinho disso. Assim como, né, muitas pessoas como eu, pessoas negras, LGBTs, mulheres trans, nesse Brasil, né, assim como muitos de nós, eu também estou me descobrindo nesse processo. Também estou descobrindo outras histórias. Também estou descobrindo histórias que eu nem sabia que existiam e que faziam parte de mim. Então, na minha busca, né, principalmente para esses vídeos que eu fiz, eu encontrei histórias que eu duvidava delas.
antes de contar. Quando eu lia, eu duvidava, porque eu pensava assim, gente, mas quem contou essa história, quem registrou, quem está passando adiante é um homem branco cisgênero, provavelmente, ou mesmo um homem cisgênero, que muitas vezes, né, são de autorias ou de passar as histórias adiante, ou mesmo as mulheres que eu li as histórias, dentro dos seus recortes ali também, ainda tinham uma mente um pouco do tempo em que viveram. Então, entendendo isso, eu penso na questão da palavra que a gente já falou aqui um pouquinho antes, né? Tá, mas a gente é tão afastada de uma ideia de espiritualidade, aí fazendo bem um recorte dos itãs dos orixás, né? Que é a espiritualidade, é a energia, é o que a gente não entende, é o que é maior que a gente, e ao mesmo tempo é a gente ao mesmo tempo. Então, eu penso assim, eu quero contar essas histórias como um lugar de respiro, de refresco, de resgate. E aí, infelizmente, as maiorias das histórias dos orixás que eu conheci são histórias normativas, né? O orixá masculino que casou com a orixá feminina e foram muito felizes, tiveram vários filhos, blá blá blá, vida perfeita. Só que aí você vai estudando, você entende que a lógica não é essa, gente, assim. E não é essa, e ainda bem que não é, porque se fala de uma realidade outra, aonde os orixás, inclusive, são maravilhosos e nos representam, porque eles falam sobre os próprios erros. Ao mesmo tempo que Oxum é maravilhosa, cuida das crianças, dona do ouro e da prosperidade, ela também é uma mulher tinhosa, difícil, ciumenta, e tudo bem, porque isso faz parte do mundo, gente. A mesma planta que é usada, o boldo, maravilhoso boldo, gente, para curar o fígado, depois daquele dia que você encheu um pouco demais, é ótimo, mas o gosto é horrível. Então, assim, o mesmo boldo que é maravilhoso para curar é o boldo que tem um gosto horrível, é o jiló, enfim, todas essas coisas. Então, tudo o mesmo fogo que a gente usa em casa para fazer o nosso bom feijão é o fogo que pode incendiar uma floresta. Então, assim, não tem não tem esse olhar ocidental que a gente acabou tendo que engolir goela abaixo para poder continuar vivendo. Então, eu faço esse processo sensível de eu também me sentir à vontade com aquela história, tentar também não deixar tão palatável assim, né? Porque tem histórias que, se você for contar, o povo vai dizer, meu Deus, o orixá fez isso. Sim, ele fez o que era preciso ser feito. Ele não fez o que a gente achou do nosso juízo que ele deveria fazer. Ele fez o que precisava ser feito naquele momento. E eu acho que isso é importante para que a história se mantenha viva. Para que se conecte agora com... Porque, por exemplo, quando a gente fala de Iemanjá, a grande mãe de todas as pessoas, de todas as cabeças. Só que eu fico imaginando assim, né? Mulheres cisgêneras que podem ser mães, né? Podem gerar crianças. E aí se conectam com Iemanjá. E se a gente deixa a Iemanjá num lugar fechado, específico, não, ela é a grande mãe, ela cuida de todo mundo, ela renega a si mesma para cuidar dos filhos. Que responsabilidade é essa enorme, gente? Não! Iemanjá, ela é essa grande mãe, sim, mas ela cuida dela também. Ela cuida da própria beleza, dos cabelos, das joias, ela tem a própria identidade antes de tudo. Então, acho que essas ressignificações são importantes para que a gente se aproxime desses conhecimentos, dessas consciências ancestrais, e que elas têm a ver com a gente também. Para ficar uma coisa assim, de Deus, muito longe, muito longe, muito longe. Está muito lá em cima. Não, isso aparece no teu jeito de contar. Você está contando histórias de orixás, mas assim... Parece a vizinha, sabe a vizinha? Sabe a Iemanjá? Morava ali, vizinha do fulano, né? Então, traz para o chão, né? Traz para a terra. Mas isso que você estava falando, a gente teve uma conversa sobre a palavra encantamentos, que é a conversa que vai abrir o ciclo amanhã, e a gente viu um pouquinho o que é esse mundo encantado,
que é esse mundo de onde essas histórias vieram. É Sim, exatamente isso que você estava falando, né? Onde o bom e o mal separados, né? Assim, a gente quer ficar na turma do bom, porque eles são os maus. Nada! A gente é bom e mal, né? E um dia é bom, e outro dia é menos bom, e no outro dia é mal, e no outro dia... Enfim, a gente está nesse lugar, e os orixás, sim, e os itãs e os orixás, eles estão nesse lugar, né? Não é nada assim sim, perfeito, os sim, deuses lá e a gente aqui, né? sim, Isso é muito bom de ouvir, assim. sim. Eu acho Dá pra se que reconhecer, né? sim, com certeza, com certeza. E é muito sobre isso, mais do que tudo, assim, né? Essas histórias encantadas, que realmente eu acredito nisso mesmo que você falou, assim, elas vieram de um lugar que é melhor a gente nem saber exatamente aonde é, entendeu? Bom que elas chegaram até aqui, bom que elas chegaram até a gente, bom que a gente teve a sensibilidade para não deixar essas histórias passarem pela gente. A gente abraçou, a gente pegou, a gente acolheu essas histórias pra gente, pra nossa vida antes de tudo. Porque eu imagino que você também, assim como eu, né, quando a gente vai estar no processo de contar uma história, então quando a gente já conta uma história várias vezes, você aprende uma coisa nova, você descobre um outro jeito de contar, aquilo já, anos depois de contar aquela história, traz um significado diferente para sua vida. Você fala, nossa, agora eu entendi de fato o que aquela história queria dizer. Por que eu tô há anos levando ela comigo? Porque é isso, entendeu? Outra coisa que a gente nem vai entender agora, mas acho que é total sobre esse lugar do encantamento e que, principalmente no momento, eu achei assim maravilhoso, grandioso, especial, importante, significativo a construção desse espaço, desse festival, desses encontros, de verdade, porque acho que a nossa arte acaba sendo um pouco desvalorizada, né? Porque, é só contar essa história, né? Até contando uma historinha, né? Fica um pouco nesse lugar, mas a gente percebe quando as pessoas ouvem as histórias, quando elas são tocadas, o quanto aquilo transforma e fica reverberando ali. Quando eu trabalhava no CCBB, que a gente contava, né, todo final de semana histórias, tinha gente que voltava vários finais de semana para ouvir a mesma história, não importa é a mesma história. Eu estou aqui pelo momento, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante criar espaços como esse, de verdade, porque o que a gente mais está precisando é resgatar o nosso imaginário, resgatar esse frescor, esse sorriso fácil, esse sorriso largo, essa imaginação que não precisa de 3D e um monte de coisas, que elas tenham também, com certeza, se forem para acrescentar nesse lugar que eu estou falando. Mas o que eu acho que é mais importante é que a gente está precisando mesmo desse respiro que nos Uhum. dá e esse respiro que dá também quem ouve uma história. Que lembra, nossa, parece uma coisa que meu avô me contava, nossa, É. parece com a goiabeira lá da minha casa quando eu era criança. Essas coisinhas assim. É, e Precisa. é, e eu acho que essas coisinhas assim, que alguém falou aí, a Abdala Histórias, é um mistério, né? É um mistério. E é muito bonito porque a gente está falando de palavra e de histórias como construtoras de realidade, como Com construtoras de certeza. mundo. Porque são, né? Não é à toa que a Uhum. gente está nesse processo eu acho bonito, assim, de cuidar das palavras, né? De como é que as pessoas Uhum. querem se chamar, se nomear. Sim. E a gente honrar isso, a escolha da pessoa. Então, eu acho esse momento muito bonito. Não é à toa que estamos vivendo esse tempo tão duro. Porque Sim. quando a gente se liberta um pouco, o que a galera quer, né? O que eles querem é manter o poder para eles, né? Então, Exatamente. eles vão reagir Exato. com maior força, assim. Então, por mais paradoxal que possa parecer, é um bom sinal, porque a gente Eu avançou em acredito algum ponto. também. Você não Eu acha super. isso? É. Super acredito, super concordo, sim. Eu sou bem otimista, né, na vida. Também um exercício, a prática do otimismo, apesar de tudo.
Mas eu acredito nisso, eu acredito nesses ciclos, assim, o ciclo do inverno, o ciclo da primavera, o ciclo do outono, o ciclo do verão, é ciclo. Ciclos. É difícil viver um ciclo, é difícil quando do nada chega um inverno, de repente você foi pega de surpresa e não estava preparado. Mas ele só aconteceu porque teve uma outra estação muito maravilhosa antes e que a gente aproveitou. Eu acho que isso que você falou também, da questão do poder, é o poder de tudo, inclusive da palavra. Inclusive de decidir, querer decidir quais palavras vão ser usadas, quando, por quem. Né? Quando a gente fala de, sei lá, força, energia, sabe? Alegria, vou usar alegria, né? Amor, que é uma palavra que muito se esvaziou por conta de uma ideia muito romantizada, né? Muito novelesca, de final feliz, e o amor acabou ficando fechado nisso. E a gente meio que se perdeu um pouco dessa palavra porque a gente entendeu na vida prática que não dava para ser. Eu ouvindo hoje um podcast que falava sobre o Oxum, e aí eles falaram uma coisa interessante que era isso, assim, né? Novelas, filmes, tararã, desenhos que a gente viu foram ensinando a gente que o caminho da história é até a gente chegar no feliz para sempre. Ali, naquele momento. Ai, ufa, feliz para sempre, conseguiram, então juntos. Ai, nossa, que alívio. Só que nunca tem uma parte 2. Tipo assim, depois que eles casaram, tiveram filho, o que aconteceu? Como é que a vida se deu? Ninguém ensinou, ninguém fez um filme. Assim, né? Tem, óbvio que tem, mas assim, são poucos os referenciais que a gente tem de filmes do depois do Felizes para Sempre. Ou seja, a gente não tem esse referencial, né? Então a gente foi meio que abandonando, porque na vida real, Felizes para Sempre vai até a página 2, quando chega até a página 2. Então... Você estava falando das palavras, outra palavra que as pessoas usam como escudo e que está totalmente assim, esvaziada, me parece a palavra Deus ou deuses, né? Com certeza. Fala o nome de Deus e comete as coisas mais absurdas. E aí só porque botou essa palavra na frente, né? É escudo mesmo. Vira um escudo. Eu acho que muitas vezes quem mais usa a palavra Deus é que menos pratica, né? Quem fica ali quietinha é que está fazendo o exercício de prática, é o que eu observo, eu acho, penso, talvez. Sabe? Porque realmente algumas palavras vão virando escudos mesmo, né? Esvaziadas, né? E o ciclo, a ideia mesmo é tentar se juntar para bater papo, conversar e ver se a gente fica mais forte para pegar essas palavras de volta, as que a gente quer, ou jogar fora as que a gente não quer. Aí você estava falando do ciclo, né? Só vem uma primavera porque antes teve um inverno, né? Eu lembrei de uma história. Ai, vem! Mas é muito pequenininho. Como ela é curtinha, dá pra contar. Vem. Você deve conhecer. Que diz que tinha um rapaz que arrumou um trabalho de lenhador. Aí ele chegou lá, o chefe falou para ele assim, ó, tá aqui o seu machado, pode cortar. E disse que o homem pegou o machado e saiu cortando lenha. Cortando lenha. No primeiro dia cortou 10 árvores. Aí tinha um senhor, um lenhador experiente, né? Naquele dia tinha cortado 6. Aí ele, todo se achando, né? Virou pro companheiro mais velho e falou, e aí, ó, cortei 10 árvores hoje. E você? E o velho lenhador respondeu, eu cortei 7. Foi embora. Segundo dia, mesma coisa. Pegou o machado, saiu cortando. Cortou 9. No final do dia, foi lá se gabar com o mais velho e falou, cortei 9 hoje, ó. E você, cortou quantas? E o velho lenhador, 7. E foi embora. E assim foram passando os dias, Areta. Aí no terceiro cortou 8. No quarto cortou 7, e aí foi desanimando, aí conseguia cortar uma árvore por dia.
E o mais Aí, velho, ó. 7. Aí o chefe chegou para ele e falou, ó, tem alguma coisa errada, não dá para ficar assim, não. Você cortando uma árvore por dia, meu filho, vou ter que te mandar embora. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso desse serviço, não me manda embora, não me manda embora, o que eu posso fazer? Eu quero melhorar, eu tenho força, mas eu não sei por que eu não consigo cortar mais. Aí o chefe falou, olha, se eu posso te dar um conselho, vai conversar com o seu companheiro mais velho lá, porque ele é alinhador há muito tempo, pode ser que ele possa te ajudar. E aí ele foi. Chegou lá com aquela cara meio assim sem graça, né? Porque ficou sacaneando. Aí falou, olha, eu só consigo cortar uma árvore por dia. Você deve estar vendo, né? E eu me esforço e tudo, não consigo cortar mais. E o chefe falou que vai me mandar embora. O senhor não pode me ajudar, assim, me dar uma dica, uma sugestão, o que eu posso fazer? Aí o lenhador mais velho olhou para ele assim, bem no olho, com um sorriso daquele, sabe? E disse assim, você precisa afiar o seu machado, meu filho. Oh, oh. E eu Eita! fiquei achando que inverno, que dificuldade, que dureza. Eu acho que é por isso que eu lembrei dessa história. Pode ter muito Sim, mais sim. mistério aí. Mas eu acho que eu lembrei por conta disso, porque é tempo de afiar o machado. É tempo de afiar o machado. É tempo. Eu fiquei aqui igual boba ouvindo. Tô Ai, criança que aqui honra! sentada ouvindo a história. Amém, Meu Deus, obrigada. eu que Obrigada por agradeço. compartilhar. Né? Porque eu acho que também as histórias ajudam a gente a afiar o nosso machado. Porque a gente vai Com vivendo certeza. coisas pela história que na vida a gente, quando acontecer na vida, a gente já tem internamente um caminho. Já aconteceu com você? Já aconteceu uma coisa na sua vida e você lembrar de uma história? E ela te ajudar de Olha, alguma vez, de alguma maneira? sim, 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 principalmente agora nesse processo das histórias dos orixás. Por exemplo, tem uma história, eu não vou contar porque ela é meio longa, mas se chama Carne de Língua, talvez você conheça também, mas que fala sobre a importância das histórias. Que uma rainha ficou doente, aí o rei tentou achar uma cura, não conseguiu, fez uma sopa muito doida, porque ele não tinha entendido o conselho do menino do campo, e aí depois ele foi entender que ele tinha entendido o negócio errado. E essa história é uma história que sempre reverbera muito para mim, assim, no lugar de a importância da palavra, então cuidado com a palavra, e que a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Então, algumas vezes, assim, também eu já me peguei nesses. Porque também, eu fiquei pensando sobre isso agora, hein? Eu tinha pensado sobre isso, assim, tão cartesianamente. Porque também eu fiquei pensando, e eu amo, amei. Porque eu fico pensando que chega um tempo também que a gente vai contando as histórias, assim, né, várias vezes, ou, né, durante algum tempo, que aquilo meio fica, faz parte da sua vida. E aí aquela sabedoria que a história te trouxe, você vai meio aplicando na sua vida assim, de uma maneira tipo natural, quase como quem viveu aquela história, aquela circunstância, aquela sabedoria, como quem já teve aquele aprendizado. Então, tem essa coisa da história da carne de língua, que tem esses pontos que me chamam a atenção. Tem um outro que esse eu sempre penso, agora eu vou ser mais objetiva, que é acho que é um conto chinês de um rei que queria dragão, amava dragão. Um dia o dragão apareceu, ele mandou matar o dragão. Aí a história é se ele realmente amava dragão ou se ele amava o dragão que estava na cabeça dele. Né? Então, isso eu sempre penso assim, peraí, você quer isso porque você quer mesmo, é importante para sua vida, ou porque tem alguém falando que você precisa, tem um mundo dizendo que você tem que ter, porque não sei o que, não sei o que. Essa história me marca bastante em vários momentos da minha vida, assim, de tomar decisões, eu fico assim, será que eu preciso mesmo disso? Ou será que é só
né? Ai, o mundo dizendo, compre batom, compre batom, compre batom. Será que eu tô hipnotizada e não tô Será sabendo? que eu estou hipnotizada? Eu vou ter, inclusive, você falou a palavra do encantamento, Ah, e tem uma autora, eu não lembro o nome dela, infelizmente, mas tem uma autora que fala que o capitalismo ele é um feitiço, que ele vai inebriando a gente, né? Um feitiço. E que a gente só vai combater de alguma forma o capitalismo com contra-feitiço. uhum. Né? Não é se bloqueando do feitiço, é criando outros. Então, esses encantamentos que as palavras, as histórias nos trazem, que a gente se apropria de uma maneira positiva, eu acho que são também esses contrafeitiços. Que a gente vai se encantando de outras coisas. A gente está aqui vivendo ainda, né? Não Aham. aqui. Mas a gente está se blindando também de outros encantamentos para poder atravessar essa loucura toda. Uau, e agora você falou isso, Areta, eu pensei, feitiço é feito com palavra, né? É feito com palavra. Olha só! Gente, muitas revelações dessa live. Muitas, Muita coisa, que muita lindo! coisa, muita coisa. Que encontro, né? Que encontro Ai, bonito. eu tô aqui achando assim, que sorte. Sabe que eu fico emocionada, né? Outro dia Ah, a gente gravou o último encontro, que por coincidência, o último que a gente gravou vai ser o último, né? Que é o mesmo dia que o seu, que é o uhum. Sérgio Vaz e a Bel Santos Maier conversando sobre a palavra livro. E quando eles começaram a conversar, eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, caramba, eu sou do ar. Areta, Ah, eu tenho no meu mapa astral, tem 6 planetas lá, 6 casas, não tem direito, em signo de ar. Então, aham, eu passei muita parte da minha vida sonhando. Então, quando eu vejo uma coisa que eu sonhei acontecendo, eu fico muito emocionada, entendo, sabe? E ainda entendo. Travou. alguém me Voltou, ligou ai. aqui. Alguém me ligou. Agora não, deixa ela aqui. Então Ela eu tá fico comigo, ela muito, tá comigo. então eu fico emocionada, achando tão bonito e eu fico muito grata. Hoje a gente eu estou tentando inventar rituais com as minhas filhas, porque não tem, família não tem religião, minha família também não tinha, essa coisa de colonizado que a gente apaga Sim, tudo, né? Não sabe quem era o entendo. bisavô, enfim, diz que tinha uma pessoa, não sei, um indígena, não sei, mas ninguém sabe, enfim, essas coisas todas. Então, eu falei, vou inventar os meus rituais. Justo, Aí, justo. não é? Eu Como acho. você falou lá no começo, a gente que manda. E aí, eu comecei a inventar. Isso foi essa semana que passou, que a gente ia agradecer na hora de comer. Eu pensei, bom, eu estou tentando criar ritual, mas no Natal, tipo, uma vez por ano, eu esqueço no outro ano que eu fiz no outro ano. Uma coisa, todo dia eu não vou esquecer. Aí fiz a gente combinar de agradecer todo dia na hora de comer, pelo menos no almoço. Uhum. E aí é muito lindo, né? Que a Amora, que tem 4 anos, porque a Piná tem 1 ano, não fala ainda, mas a Amora agradece a árvore. Hoje ela agradeceu o Ah. céu, a coisa mais linda. Mas por que eu tô contando isso? Porque hoje me veio de agradecer as histórias. Olha, Porque depois que eu encontrei as histórias, parece que minha vida tomou um prumo, assim, sabe? Também fiz sim. teatro, então aquela coisa que senti umas roubadas, né, Areta? Uns trabalhos de graça, na esperança que vai dar um dinheiro, não dá nada. Um teatro ruim, né? Nossa! Umas peças assim, ô meu pai, até vergonha de dizer que fiz. Aí você fala, meu Deus, mas vamos lá, uma hora vai dar bom, a gente vai fazendo muita coisa, uma hora dá bom. E aí, quando eu encontrei as histórias, parece que minha vida tomou um prumo, assim. E aí, nunca tinha viajado para fora, fui viajar para fora para contar história. Tá Conheci um vendo? monte de gente linda, assim. Conheci você hoje. Então, queria agradecer, assim. Queria agradecer muito a sua presença no ciclo, hoje. Eu te vi a primeira vez num vídeo longe que alguém postou quando você foi lá no Sesc
no Oralidades, alguém postou assim, eita, você tava desse tamaninho no vídeo, eu falei, quem é esta mulher? Então, agradeço. Ai, E para agradeço. terminar, queria te Diga, ouvir. meu amor. Não, eu falo pra cacete, né? Contador de história é uma merda. Eu, pelo menos, falo muito. Mas queria Diga, meu terminar amor, por favor. com a Prazer. história que eu ia começar. A pergunta que eu ia começar. Venha. Já que a gente vai começar no final, começar na sexta e terminar na segunda, ou seja, né, começar no fim, terminar no começo, ou será que não? Sim. A primeira pergunta que eu tinha anotado aqui era como que a sua história com as histórias começou? Você falou um pouquinho de alguém que passou pela tua história, mas não sei se foi o começo. Conta pra gente. Olha, a primeira história que eu contei foi de Anansi, que é uma figura mitológica, mística, um personagem africano e significativo, que é esse que pode se fazer uma relação com um anti-herói, porque ele é todo atrapalhado, ele é interesseiro e tarará, ao mesmo tempo que ele ajuda as pessoas. E aí eu contei essa história porque diziam que eu parecia muito com a Nancy. E aí falaram, olha, conta essa história aqui, isso lá no Rio, num grupo de contação de histórias, que tinha outras coisas, mas que eu não era exatamente uma contadora de histórias, eu não sabia naquela época. Mas falei assim, gente, acho que você vai contar bem essa história, vai. E aí me apaixonei porque como eu falei, eu tinha vindo do teatro, então tinha vindo assim, cheia de regras, né? Tipo, como atuar, o que você tem que estudar o texto, não sei o que, não sei o que. E aí eu lembro hoje, meu corpo, né, se lembra, quando eu contei essa história pela primeira vez, quanto foi libertador, assim, porque tinha música, tinha um texto, tinha figurino e tudo mais, mas a sensação de liberdade que eu tive a primeira vez contando essa história, eu acho que eu nunca tinha tido antes, assim, soltar as amarras. E é um reencontro, né? Eu me reencontrei ali. Eu me reencontrei e concordo totalmente com o que você falou sobre as histórias irem conduzindo a nossa vida para um outro lugar. E não só um outro lugar físico, mas um outro lugar de pensamento, de energia, de encontro de pessoas, vai levando a gente para outras pessoas, né? Então, a primeira vez foi essa, contando a Nancy e o baú de histórias. Como é que as histórias vieram parar aqui na Terra. E essa foi a minha primeira história e que eu trago ela comigo até hoje. Assim. E dá para contar? Ou é muito longa? Você vai Ela ficar é longa! então... Porque ela é aquelas histórias que tem 3 partes. Mas eu vou contar a história do rapidinho, o conto do rei, que tá amava bom. dragões. Tá bom. A gente sempre tenta, né? E aí o povo fica animado de vir ver você mais animado ainda. Exatamente. Vem a gente, vou dar aqui um gostinho pra gente. É pra gente, vou compartilhar. Diz que um rei, ele era apaixonado por dragões. Não, apaixonadíssimo. Ele tinha, assim, de tudo. No reino, ele era conhecido por todos os seus súditos como apaixonado por dragão. Ele tinha, assim, luminárias de dragão. Ele fez anéis para todos os dedos com motivos de dragão. Ele fez mantas, umas mantas com dragão bordado em fios de ouro. Tudo naquele castelo respirava dragões. Ele ia dormir todas as noites pensando, como é que a vida seria maravilhosa, né? Imagina ter o meu próprio dragão. Aí ele ia ficar ali no jardim, né, do castelo, a gente ia conversar, detetive, e seriam muito felizes juntos. E dormia às noites com esse sonho na cabeça. Até que, uma dessas noites, quem ouvia tudo lá do alto dos céus era uma dragona fêmea, que falou assim, bom, já que ele gosta tanto de nós, eu vou até lá lhe fazer uma visita.
veio voando do alto dos céus e parou a sua cabeça na janela do quarto do rei. Ele disse: boa noite, majestade. Mas entrou aquela voz ressoando no quarto do rei. Ele acordou assim: ai meu Deus, o que é isso? Viu a dragona? Ah, meu Deus, pegar um sonho! Oh meu Deus, será que eu estou vendo mesmo um dragão? E era a dragona mesmo. E o que o rei fez? Chamou os seus melhores soldados para que matassem aquele dragão. Ficou apavorado? Imagina ter um dragão de verdade dentro de você, botar fogo no seu castelo, no seu reino, acabar com tudo? Não. Mandou que matassem o dragão. E foram dias e noites e dias e noites e dias e noites de luta. Mas, felizmente, a dragona conseguiu escapar e voltou para o seu reino lá nos céus. E daquele dia em diante, o rei baixou um decreto. Não se poderia falar, pensar ou ter qualquer coisa naquele reino que tivesse a ver com dragões. Eu gosto muito dessa história. Muito obrigada, muito obrigada. Gosto muito dessa história porque é aquilo que a gente falou, né? Será que o rei gostava de dragões de verdade? Ou os dragões que ele tinha na cabeça dele, o mundo que ele imaginava, o dragão que ele imaginava, ao invés de viver a realidade. Quando ele se deparou com a realidade, ele não estava pronto. Aí... Quis não. Quis não. Ficou com medo, rapazinho. Ficou com medo. Que bom. Areta, muito obrigada. muito obrigada pela sua presença hoje aqui e no ciclo. Espero que a gente se encontre por aí. Com certeza, sim, as histórias com certeza. vão fazer a gente se encontrar. Com certeza, Quer dar algum não tenho dúvida. Quer falar alguma coisa? Ai, gente, obrigada, Amy, pelo encontro, pelo convite, por criar esse espaço. Para a gente habitar os espaços, eles precisam ser criados, né? Então, que bom que vocês criaram esse espaço do ciclo, esse momento de compartilhamento, saberes de imaginários, de histórias. Eu fico muito feliz. Há algum tempo eu não participava de um festival, né, de encontros, de um ciclo de história. Então, fico feliz de fazer parte disso também. Agradeço a todas, todos e todos que estão aqui hoje, que estão acompanhando o ciclo. Continuem, porque as histórias são contadas com muito amor, carinho, tesão. Tesão. O ciclo é feito com muito tesão de vida, de pulsar a vida. Então, muito obrigada. Me acompanhem nas minhas redes, eu vou voltar a contar a história. Estou contando spoiler aqui, inclusive, mas eu vou voltar a contar histórias aqui no meu Instagram. Me acompanhem por aqui. E boa semana, se cuidem. Sim, todos. Gente, um beijo. Muito obrigada. O ciclo começa amanhã. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Um beijo, meu amor. Beijo, maravilhosa. Uma honra, um prazer. Um prazer.